tarde, quando isso se faz em que entra e o trabalhador. Ora, esta exigência acrescenta aquilo que a lei não diz. E, obviamente, que lança o caos, lança uma grande confusão e multiplica a litigiosidade a este respeito, como é intuitivo que se compreenda. Portanto, nós entendíamos que nada é completamente linear no mundo, mas nós entendíamos que com a cláusula que está em vigor do nosso contrato coletivo, a litigância iria diminuir drasticamente. Porque a situação padrão era bastante clara. O que poderia desaguar para o Tribunal seriam situações excepcionais. As coisas estavam claras, não só no seu princípio base, o da transmissão, não só no segundo princípio base, o da transmissão com todos os direitos, mas também no próprio esclarecimento do modo de proceder. Quem paga o quem a quê, quem é responsável pelo quê. E isso, do nosso ponto de vista, tornaria o mercado muito linear, liso, previsível e seguro para as empresas e para os trabalhadores. A existência desta concorrência de cláusulas não o permite. E eu terminaria apenas dizendo o seguinte, já estou no 11º minuto, terminaria apenas dizendo o seguinte: nós pedimos ao Ministério Público esta intervenção porque, mesmo quando a DGERT promoveu a portaria, a extensão dos efeitos do acordo coletivo celebrado após o nosso, com a ASIRF e a associação ASSP, e omitiu da extensão esta cláusula 14, número 2, entendemos que isso não é suficiente. É que a cláusula 14, número 2, já foi declarada nula, mas a outra cláusula 14A é, do nosso ponto de vista, ilegal também. E por isso também a quereríamos fulminar com esse tipo de atuação por parte do Ministério Público. Para já terminaria, pois terei gosto em ser mais detalhado na resposta às perguntas que entenderem fazer-me. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos então às intervenções dos grupos parlamentares. Neste momento, dos 6 grupos parlamentares, temos na sala apenas o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Portanto, temos 4 grupos parlamentares, portanto, se entretanto chegar mais algum, obviamente que terá a palavra, ainda que possa ser fora da respectiva ordem. Começamos então por ordem decrescente de representatividade. E eu passava a palavra ao Partido Socialista para uma intervenção de 5 minutos. Obrigada, Sr. Presidente. Agradeço, antes de mais, a disponibilidade demonstrada para vir prestar esclarecimentos sobre uma matéria que é efetivamente muito importante, não apenas por aquilo que é a função que desempenham no setor privado, mas também no setor público, onde o Estado é realmente o maior cliente destas empresas, mas também e sobretudo pela necessidade de salvaguardar que na relação laboral as duas partes têm as suas posições salvaguardadas e que o combate à precariedade é efetivamente uma realidade, não apenas no setor público, mas também no setor privado. Na sua intervenção, as perguntas essenciais foram feitas naquela que foi a intervenção inicial do deputado do Bloco de Esquerda, mas a verdade é que na sua intervenção inicial falou-nos do cumprimento da salvaguarda que a Associação tem, do cumprimento do artigo 285 do Código de Trabalho, no que respeita à transmissão de estabelecimento. Efetivamente, a lei é muito clara e, ainda que houvesse e ainda que persistam algumas cláusulas em contrário nas convenções coletivas de trabalho, não no vosso caso, mas no caso de outras convenções que ainda existem, o certo é que trata-se de uma norma legal que é imperativa, porque neste caso é uma norma que dá o contrato coletivo de trabalho não trazendo uma medida mais favorável para o trabalhador, a norma é imperativa, portanto seria sempre considerada nula e deveria sempre ser aplicada. E eu faço este enquadramento por uma questão muito simples, porque das informações que temos, e portanto também pedia que nos confirmasse isso, é que as empresas no seu todo, portanto mesmo aquelas que estão a salvaguardar os direitos dos trabalhadores na sua totalidade, acabam por não reconhecer o
o artigo 285 do Código de Trabalho. Portanto, reconhecem, tomam a decisão como sendo uma decisão da própria empresa e não como uma decorrência daquilo que é um imperativo legal. E, portanto, o que lhe perguntava era isso mesmo, se há realmente essa prática, se há ainda se as empresas continuam a não reconhecer aquilo que é a transmissão de todos os direitos dos trabalhadores para quando há também a transmissão de estabelecimento. E isto obviamente tem um efeito perverso porque em vez de ser um processo natural acaba por ser um processo sempre ele muito complexo de reconhecimento de direitos e de processos morosos para os trabalhadores, o que acaba por o que não é de todo admissível e, portanto, perguntava-lhe qual é a realidade, se efetivamente as empresas que representam continuam a ter este entendimento e se o têm, qual é o motivo para o ter e que medidas é que podiam ser tomadas também do nosso lado para acabar com este tipo de intervenções e de interpretações. Relativamente às práticas de dumping social, nós temos tido recorrentemente relatos de eventuais práticas de dumping social. Isto falou-nos da questão das regras contratuais, daquilo que são os cadernos de encargos dos concursos, que têm um papel aqui importante e, obviamente, aí também nós e também o Governo pode ter um papel de definição e de limitação daquilo que são as práticas de dumping. Nesse ponto também lhe perguntava que tipo de medidas, que densificasse que tipo de medidas é que podiam ser tomadas, o que é que podiam ser as cláusulas contratuais ou até mesmo as alterações ao Código dos Contratos Públicos que podiam ser, que podiam de alguma forma mitigar isto, mas perguntava-lhe também aquele que é o papel da associação junto dos seus representantes, dos seus representados, as empresas representadas, qual é o papel que tem tido também neste campo, porque obviamente nós falávamos aqui assim daquilo que da portaria que a ACT fez, não sei se foi a portaria, em que definia aquilo que eram os custos com o serviço, aquilo que são os custos incontornáveis. Isso aí assim, mais do que a ACT os definir, as próprias empresas também têm noção daquilo que são os custos incontornáveis e a preocupação da empresa deverá ser também o cumprimento desses requisitos. E como aliás nos disse, é essa também a vossa preocupação e bem quando representam e quando defendem o papel das empresas e dos seus trabalhadores. E portanto o que lhe perguntava era de que tipo de ações é que também a empresa com a associação junto das empresas tem, de que forma é que tenta calcular o cumprimento destas cláusulas e de que forma é que também presta alguma ajuda ao cumprimento das mesmas. Por último, embora estando aqui a repetir um pouco o que já foi perguntado, mas porque ainda não tivemos resposta relativamente a alguns incumprimentos, nomeadamente ao nível da retribuição, causa-nos preocupação porque o facto da solução ter sido o adiantamento de verbas para o pagamento de retribuições implica que, se isso acontecer sucessivamente, vamos chegar a um ponto em que vai haver um incumprimento incontornável porque os pagamentos são feitos e as empresas não estão a acautelar esse valor. Qual é a sua percepção sobre isso? Qual é o papel também que a associação tem tido junto das suas empresas e qual é efetivamente a realidade destas empresas, se há realmente a capacidade de cumprir as obrigações ou se acham que podemos chegar a um ponto em que vai existir um incumprimento daquilo que são as obrigações das próprias empresas? Muito obrigado. Passo então a palavra ao Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Dr. Rogério Alves e os vários representantes da Associação. E, portanto, nós acompanhamos isso com atenção e viabilizamos esta audição. No entanto, cria-nos aqui alguma estranheza o facto de também não podemos ouvir a ACT nesta... Como? Pronto, e para nós é fundamental ouvir a ACT para perceber o que é que está aqui em causa sobre esta matéria e que também nos parece oportuno e cumprimentar o Bloco de Esquerda pela iniciativa, mas não tínhamos muito mais a dizer se deveríamos ter ouvido e começar por esta entidade, dado que estão em causa condições de trabalho e, portanto, vamos acompanhar e vamos estar atentos nesta matéria tão importante, mas vamos reservar, em primeiro lugar, para a audição da ACT em relação a este assunto. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra agora o Bloco de Esquerda. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. A Autoridade para as Condições de Trabalho será também ouvida, tal como o sindicato, o
representativo do setor, ou um dos sindicatos, pelo menos, mais representativo do setor. Em todo caso, acho que, para além daquilo que a ACT possa verificar com a sua atuação, e nós também achamos que foi importante ter incluído a ACT na lista das entidades que fariam parte destas audições, entendemos que o Parlamento pode e deve acompanhar de forma mais próxima aquilo que é para utilizar uma expressão sua, uma grande violação da concorrência por via de haver no mercado empresas que estão a incumprir a lei e que estão, de facto, a praticar essas formas de dumping porque, como também disse, referindo-se à tabela que foi, enfim, que a ACT mediou, digamos assim, ou que a ACT recomendou a partir da reunião que foi feita também com as empresas e com as associações que as representam, parece-nos que é suficiente isso para que o Parlamento possa tomar posição. Mas queria insistir numa outra questão, porque percebemos com a intervenção que fez que já procuraram suscitar a nulidade da cláusula do contrato coletivo celebrado com a AESIRF, entre a AESIRF e uma associação que representa os trabalhadores, e que neste momento o Ministério Público não se responsabilizou por essa iniciativa. Veremos também o que é que acontece em processos que estão neste momento a decorrer em tribunal relativos à transmissão de estabelecimento, mas gostava de insistir num ponto que penso que interpela diretamente o Parlamento e a nossa função de fiscalização, desde logo, que é o facto de os próprios concursos públicos poderem ter aqui um papel fundamental na regulação do que está em curso. E o que está em curso é gravíssimo. Eu estou a evitar utilizar uma palavra porque as palavras que me saem não são as mais adequadas para o contexto em que nós estamos. Porque, de facto, haver empresas que têm as práticas que nós conhecemos e que também creio que foram confirmadas pela vossa associação é muito grave. E, portanto, eu queria fazer basicamente duas perguntas. Nós discutiremos na sexta-feira em plenário da Assembleia da República, discutiremos e creio que votaremos também na sexta-feira, porque é dia em que haverá votações, discutiremos um projeto de recomendação do Bloco de Esquerda que tem 4 pontos. Primeiro, que se concretiza a regulamentação da formação especializada para a Autoridade para as Condições de Trabalho que estava prevista na Lei da Segurança Privada. Em segundo lugar, que o Governo, que a tutela dos vários serviços que contrataram empresas de segurança possa proceder à resolução dos contratos com as empresas incumpridoras. O Estado tem que dar aqui um sinal e deve, do nosso ponto de vista, resolver contratos com empresas que comprovadamente não estão a cumprir a lei, abrindo novos concursos para que outras empresas cumpridoras possam prestar esse serviço. Em terceiro lugar, propomos que se inclua nos avisos de abertura dos concursos públicos uma cláusula que refira explicitamente a obrigação do respeito pelas normas da transmissão de estabelecimento. Bem sabemos que isto não deveria ser matéria a ser regulada pelos avisos de concurso, mas já que o Ministério Público não atua e já que existe uma associação empresarial que tem no seu contrato coletivo uma associação empresarial, e já agora, diga-se de passagem, uma associação representativa dos trabalhadores, que tem num contrato coletivo que acordaram uma norma que gera este grau de incumprimento, de litigiosidade que foi identificado, nós entendemos que os avisos de concurso devem explicitar que são contratadas as empresas que respeitem a transmissão de estabelecimento e a manutenção dos direitos das categorias, dos direitos contratuais adquiridos, da antiguidade, etc. E, finalmente, um quarto ponto, em que propomos que também os cadernos de encargos dos concursos possam incluir uma norma, no fundo, antidumping, que é, se por via dessa recomendação que a ACT fez e que a Autoridade da Concorrência entendeu que era uma recomendação que violava ou que constrangia a livre concorrência, o que não deixa de ser extraordinário por aquilo que foi dito pelo Dr. Rogério Alves, ou seja, não deixa de ser extraordinário que uma prática que de facto configura, enfim, daquilo que se percebe, uma forma de concorrência desleal por via do dumping, possa ser protegida com uma retórica sobre a defesa da concorrência. Mas pronto, mas isso
é o ponto em que estamos. Em todo caso, entendemos que, não sendo o instrumento ideal, que os avisos dos concursos, que os cadernos de encargos, podem também eles assumir a tabela de referência da ACT e incluir como critério de escolha das empresas aquelas que respeitem essa tabela. Ou seja, o critério do preço mais baixo não pode ser o critério que se sobrepõe a todos os outros e mais, não decorre da lei que tenha de ser, do nosso ponto de vista. E, portanto, nós podemos criar cadernos de encargos que ponderem outros fatores. Aliás, como a Assembleia da República fez, e nós tivemos essa discussão no Conselho de Administração. Muito obrigado. Sr. Presidente, desculpe, mas a pergunta era, no fundo, que eu fiz este enunciado, era saber se vos parecem que estas normas que discutiremos na sexta-feira, estas propostas, ajudam a resolver a questão e se haverá outras, nomeadamente de âmbito legislativo, que entendam que possam ser úteis para regular o que está a acontecer. Muito obrigado. Tem agora a palavra e será a última intervenção, se entretanto não chegar mais nenhum representante do CDS ou do PAN, a Sra. Deputada Diana Ferreira, em representação do Partido Comunista Português. Muito obrigada, Sr. Presidente, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Associação de Empresas de Segurança, agradecer também a intervenção que o Sr. Presidente, o Dr. Rogério Alves, fez inicialmente, que aliás me pareceu bastante clara em algumas matérias, sendo que é sempre tempo também de aprofundar algumas das questões que referiu inicialmente, designadamente no que se refere à nulidade das cláusulas, nomeadamente da 14A, que penso que terá a ver com as questões da transferência de pessoal, pelo menos de acordo com o que é possível consultar no BTE, publicado também em julho de 2019 e que diz respeito exatamente ao contrato coletivo entre a ESIRF e uma entidade representativa dos trabalhadores, e pedia efetivamente que aprofundasse essa reflexão, até porque há depois também um conjunto de outras pronúncias legais que confirmam exatamente essa nulidade da cláusula 14, 14ª, e pedia então que aprofundasse essa reflexão, digamos assim. Há naturalmente aqui um conjunto de preocupações que o PCP tem relativamente a esta matéria, e a primeira e a principal prende-se naturalmente com a garantia dos direitos do conjunto dos trabalhadores que operam neste setor. Nós estamos a falar de um setor, e foi aqui abordada a questão da contratação pública, digamos assim, por parte do Estado relativamente a empresas do setor da vigilância e da segurança privada, e importava também que sobre isto pudesse aqui aprofundar também alguma reflexão de soluções que pudessem ajudar a que práticas que se verificam neste momento, seja a questão dos preços praticados, seja até, de alguma forma, o fator multiplicador que existe de atropelo a direitos dos trabalhadores, porque ele existe. Nós podemos, o mais recente e que teve de alguma forma uma abordagem mais mediática, prendeu-se efetivamente com as infraestruturas de Portugal, mas no setor público há vários outros setores com este problema, mas também o há no setor privado, ou seja, porque há empresas de segurança que, recorrendo à contratação também de profissionais desta área, há várias empresas do setor privado, peço desculpa, que recorrendo à contratação dos profissionais nas empresas da vigilância e da segurança privada, também fazem este atropelo. Por isso esta questão, não, digamos que não é só ignorada ou que não é só incumprida também por parte do Estado, também o é por parte de muitas entidades privadas, e também cria uma reflexão sobre isso, porque a intervenção inicial que fez aqui teve a ver essencialmente com as questões da contratação pública. Eu pedia também que fizesse uma abordagem relativamente ao setor privado e à realidade do setor privado, porque também nos chegam situações desta natureza, nomeadamente de grandes grupos da área das telecomunicações e outros semelhantes, e que também gostávamos de aqui conhecer um pouco melhor. Queria ainda assumir aqui como estava a dizer, o que nos preocupa mais tem efetivamente a ver com a questão do cumprimento dos direitos dos trabalhadores. O artigo 285 do Código de Trabalho, designadamente o seu número 3, é muito claro no que refere, seja à salvaguarda de um conjunto de direitos, seja às questões da antiguidade dos próprios trabalhadores, e naturalmente que há aqui um conjunto de matérias que são da responsabilidade judicial e dos próprios tribunais de decidir mediante processos que sejam também desenvolvidos, mas a Associação de Empresas de Segurança, sendo também ela uma associação que representa um conjunto de empresas deste setor, também era importante perceber o que é que esta própria associação faria no caso do incumprimento por parte das empresas que são suas associadas do conjunto dos direitos que estão consagrados, nomeadamente neste artigo do Código do Trabalho. Esta era também uma matéria que nós não podemos deixar de abordar, porque
Embora naturalmente isto não possa nem deva substituir as ações judiciais que têm que ser tomadas e legais, nem pronúncias legais das várias entidades competentes, não deixa de ser um sinal que, nomeadamente, a Associação as associações das empresas do setor se pronunciem de forma firme, condenando todos estes atropelos que possam ser feitos por parte de empresas que sejam suas associadas, naturalmente, e por isso também deixar aqui esta pergunta. Por fim, o Grupo Parlamentar do PCP também agendou para discussão, juntamente com o projeto B, é um projeto que procura aqui, no fundo, garantir que é cumprida a lei. Isto não deixa de ser curioso, mas há momentos em que se calhar é preciso reafirmar a necessidade do cumprimento da lei, de salvaguarda ainda de um conjunto de direitos dos trabalhadores, mas naturalmente que as questões da contratação pública não podem também deixar de ser aqui consideradas, porque acaba por ser esta realidade que despoleta, no fundo, toda esta discussão que estamos aqui a ter neste momento. Por isso, em matéria também da contratação pública, pedia que aprofundasse um pouco a reflexão que teve inicialmente, também de soluções que pudessem ser adequadas e, designadamente depois, não podemos aqui deixar de referir que também tem que haver, e essa é naturalmente da nossa parte, a Assembleia da República tem condições também de fazer esse acompanhamento, por parte da ACT e por parte de outras entidades semelhantes, uma fiscalização efetiva de um conjunto de matérias. A ACT não é nenhuma entidade pedagógica, digamos assim, é uma entidade fiscalizadora e tem também que assumir nesta área a sua responsabilidade. E deixar aqui também, no fundo, esta reflexão, agradecendo também a intervenção inicial que fez, que foi muito clara, mas que penso que precisava também de algum aprofundamento para que também com esses elementos a nossa intervenção possa ser mais consequente. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu recebi a informação que o Sr. Deputado João Almeida, do CDS, está na audição com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, portanto, na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e, portanto, por isso não está aqui. Tivemos, então, encerramos estas intervenções por parte dos grupos parlamentares e, portanto, haverá uma resposta conjunta e uma intervenção final por parte da Associação das Empresas de Segurança no tempo equivalente, precisamente, às intervenções. Enfim, houve intervenções que ultrapassaram os 5 minutos, outras foram a menos, mas, digamos, o tempo médio de 5 minutos, portanto, vezes 4, digamos que 20 minutos. No entanto, enfim, se precisar de ultrapassar ligeiramente também não haverá problema com isso. E dava de novo a palavra ao Sr. Dr. Rogério Alves para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que nomeadamente me dirigiram as interpelações, vou procurar também ser, mas as questões são bastante relevantes e, portanto, eu quero ver se consigo responder com alguma profundidade. Primeira nota de enquadramento. A nossa associação é uma associação patronal. Representa aproximadamente, creio eu, 55% a 60% do setor, representa empresas de grande dimensão em Portugal e, portanto, tem uma perspectiva de entidade patronal, no sentido também que tem empresas que concorrem umas com as outras. Aliás, ainda recentemente, para quem viaja nos aeroportos, terá constatado que a Prosegur, que estava no aeroporto, foi substituída pela Securitas, são ambas nossas associadas e, portanto, a vida é assim. As empresas também concorrem, também procuram obter os mesmos clientes, também fazem as suas lutas e, então, o que é que a associação faz? Aquilo que pode ser comum entre todos em defesa do setor. Já desenvolverei um pouco mais esta nota. Segundo ponto, curiosamente, neste quadro, quer da transmissão do estabelecimento, quer de outras alterações que eu agora vou referir um pouco em mais detalhe, operadas na Lei da Segurança Privada, houve uma convergência, eu diria quase que absoluta, entre a nossa associação e os sindicatos. É uma coisa curiosa, mas a verdade é que aconteceu. Nós falávamos praticamente em uníssono relativamente a estas matérias. Porquê? Porque creio que quer as associações patronais, falo pela nossa, a Associação das Empresas de Segurança, quer as associações sindicais, percebem o precipício por onde a segurança privada está a resvalar nesta roda dentada de incumprimentos que geram mais incumprimentos e que geram efetivamente a degradação objetiva das condições financeiras e económicas em que o setor opera. Os vigilantes têm salários muito próximos do salário mínimo, a dificuldade em contratar é evidente e é óbvia e, portanto, nós desde há muitos anos que temos vindo no Conselho de Segurança Privada a detectar
esta situação, a denunciá-la. Aliás, várias vezes nas reuniões do Conselho de Segurança Privada, através dos sucessivos governos, em que eu próprio já era o presidente da Associação, dissemos que tinha de se acabar de fazer um relatório da segurança privada, que é uma espécie de fotografia do setor, com o número das empresas, quanto faturam, quantos trabalhadores têm, e tinha de se falar nas patologias do setor. E a patologia principal do setor consiste no seguinte: onde é que o incumprimento generalizado nos vai levar? Até porque o incumprimento acarreta incumprimento. O antídoto contra o incumprimento é também começar a incumprir. E isto é uma tendência extremamente perigosa. Bom, por isso, na luta que desenvolvemos aqui o ano passado na Assembleia da República, introduzimos 3 coisas que são fundamentais e farei também referência a uma quarta, que por ser muito significativa. E quais são? E vou já com isto responder um bocadinho a algumas perguntas, às quais voltarei um pouco mais em detalhe a seguir. Primeira questão: o que é que a Associação está a fazer? A Associação, desde logo, implementou um modelo de compliance laboral. Nós articulamos com uma entidade, que é a AENOR, consideramos uma entidade credível nesta matéria, a certificação das nossas empresas, o compliance laboral. E, portanto, a partir de agora, só entra nos nossos estatutos uma condição para ser admitido na nossa associação é cumprir com as regras do compliance. Submeter-se às auditorias, quer a auditoria inicial, quer as auditorias de seguimento, quer as auditorias de renovação. Portanto, nós queremos garantir, tanto quanto é possível, naturalmente, que as empresas que fazem parte da nossa associação cumprem as regras, porque a auditoria é basicamente a conferência entre as práticas e a lei. E o contrato coletivo, digamos, as regras, em sentido mais lato. Segundo ponto, quais foram então esses 4 combates aqui na Assembleia da República? O primeiro combate foi, não veio agora aqui muito ao caso, vou referi-lo só de passagem, foi a resistência a uma proposta absolutamente inexplicável e que, aliás, ficou por explicar, ficou órfã de explicação, do que vinha da proposta do Governo, de acordo com a qual as exigências de contratação de entidades de transporte de valores passariam de um mínimo de 15 mil euros para um mínimo de 150 mil euros. Até se entendeu que poderia tratar-se de uma gralha, mas dada a difusão das gralhas pelo diploma, entendemos que não era na mesma verdade. Portanto, foi graças à Assembleia da República que essa matéria foi reposta na sua normalidade, evitando, portanto, a transumância e o transporte de verbas de 100 mil, de 80 mil, 70 mil, 50 mil euros, numa altura em que tanto se fala no combate ao branqueamento de capitais, sendo que, obviamente, as movimentações em dinheiro são das suas manifestações mais evidentes, conseguiu-se acabar com essa ideia que nunca teve, nem na exposição de motivos, nem numa intervenção pública, nem numa defesa ou sustentação, qualquer fundamento conhecido. Mas depois há 3 coisas que são mais próximas deste nosso debate. A primeira, aliás, veio a ser acionada de uma forma um pouco peculiar com esta intervenção da DGAS no que diz respeito à área da justiça, que é a consagração da responsabilidade solidária. Isso foi um enorme passo em frente que a Assembleia da República trouxe ao setor. E aqui, de facto, a Assembleia da República está de parabéns. Porque, ao introduzir esta norma, começamos agora a ver um pouco como é que ela poderá, de facto, funcionar. Não sei se ela foi invocada especificamente nesta matéria, creio que não, mas isto é a responsabilidade solidária. Isto é, os trabalhadores não recebem, a DGAS adianta dinheiro, mas o passo seguinte é a DGAS pagar por conta de uma empresa que seja incumpridora. E pensamos que esta medida pode ser um alerta muito grande para quem vai contratar. E que, em vez de olhar só para a vertente de preço, que, como dizem muito bem, não é determinante nem face à lei atual, mas a consagração da responsabilidade solidária pode ser um passo muito relevante para o saneamento do mercado. E, por isso, assistimos hoje a algo que, porventura, não teríamos assistido há 1 ano ou há 2 anos, que é publicamente ser dito que uma entidade vai ter de antecipar pagamentos para solver responsabilidades. Eu não conheço o assunto em pormenor, não conheço se isso foi feito, se não foi feito, qual o montante em que foi feito, mas o que noto é um sinal evidente de que a entidade que contrata está responsabilizada hoje nos termos da lei. Isto é, não é um princípio, não é um programa, não é um projeto, é a lei que assim o determina. Portanto, essa foi uma das saudáveis alterações, a introdução da responsabilidade solidária, que vai chamar a atenção das empresas para analisarem quem estão a contratar. Quem estão a contratar. Isto é um dos sustentáculos, um dos pilares do novo paradigma de segurança privada. Mas tem de haver outros. O segundo
tem a ver com o que já foi, e isto conduzir-me-á daqui a pouco às concretas propostas do Bloco de Esquerda, é efetivamente o que foi já regulamentado relativamente às próprias práticas comerciais desleais. Também isso foi introduzido na lei. Também isso foi introduzido na lei, as tais práticas contratuais desleais. E, portanto, essas práticas contratuais desleais, que estão previstas agora no artigo 5A, há pouco não referi, mas, como se sabe, a responsabilidade por incumprimento de obrigações laborais ou contributivas está prevista no artigo 60B, estas práticas contratuais desleais culminam precisamente a proibição com contratação de serviços não declarados, contratação com prejuízo, contratação para serviços relativamente aos quais não se disponha de pessoal devidamente formado e habilitado. Portanto, estando ou não estando nos cadernos do concurso, estando ou não estando no caderno de encargos, esta contratação já é ilegal. Já é ilegal. Já iremos às recomendações. Já é ilegal. E é preciso divulgar que esta ilegalidade existe. As pessoas sabem que conduzir a mais de 120 km na autoestrada, em regra, constitui violação de lei, passível de coima e, enfim, cassação do título de condução, etc. e tal. Têm de começar a saber que o paradigma mudou e que estas práticas são ilegais. Porque a lei diz que são ilegais. O terceiro momento, que é um bocadinho o espelho do tal compliance laboral, embora formalmente não tenha a ver uma coisa com a outra, e penso que isso tem a ver, aliás, um pouco com o ponto número 1 da recomendação do Bloco de Esquerda, quando fala em concretizar a regulamentação da formação especializada para a autoridade das condições de trabalho, nos termos da Lei da Segurança Privada, ou da lei que alterou a Lei da Segurança Privada, no seu artigo 55, aquilo que nós chamamos as inspeções inteligentes. O que é que nós queremos dizer com isso? Hoje há sistemas informatizados de registro de contratos de segurança privada. Há o sistema que conhecem, o SIGESP, e toda uma malha regulamentar que basicamente resulta no seguinte: as empresas têm de ter contratos escritos com as entidades que adjudicam os respectivos serviços. Esses contratos implicam determinadas horas. Essas horas implicam determinados trabalhadores. Esses trabalhadores trabalham em dias úteis normais, trabalham em feriados, trabalham aos fins de semana, trabalham, enfim, nas várias condições que todos conhecemos e que não vale a pena estar aqui a detalhar com pormenor. Do que resulta uma obrigação de pagamento de X e que importa determinadas responsabilidades fiscais e determinadas responsabilidades para a segurança social. E, portanto, o que é que são as inspeções inteligentes? É agregar à ACT, que estão previstas, neste caso, no artigo 55 da nova Lei de Segurança Privada, é agregar à ACT, à Autoridade Tributária, à Inspeção da Segurança Social, à Polícia de Segurança Pública, cada um no seu quadro de competências, e numa inspeção que é feita praticamente em molde informático, isto é, que não implica ter muitos carros, ter gasóleo, ter muitos inspectores, muitas viagens, muitas deslocações. Não. Isto é uma atividade quase, enfim, com algum exagero retórico, de gabinete. E o que é preciso é perguntar é que, como é que, com esta massa salarial, com estas horas de trabalho, em tempo de férias, em tempo de fim de semana, em tempo de feriado, em tempo noturno, como é que se paga este valor e como é que se apura esta receita fiscal e este pagamento para a Segurança Social? Estas inspeções permitiriam seguramente detectar muitas fraudes e incumprimentos. Aliás, nós temos feito atividades de sensibilização, ainda agora recentemente, no passado dia 11 no Porto, o fizemos, nas instalações da ACT, salvo erro, nas instalações da ACT, como fizemos em Lisboa, nesse caso fomos nós que encontramos um local, convidámos todas estas entidades e quase que fizemos uma proposta de demonstração, como é que isto poderá ser feito, olhando para elementos que são disponíveis, estão na IES, estão no SIGESP, e, enfim, são conhecidos da generalidade das entidades com competência fiscalizadora. Se nós conseguíssemos sanear a fase de concurso, fiscalizar convenientemente, responsabilizar no plano solidário as empresas que incumprem, ou isto é, as empresas que contratam empresas que incumprem, o setor tenderia a normalizar. Essa é a nossa convicção e essa tem sido a nossa luta. Por isso, o ano passado foi para nós um ano muito positivo, quando estas 3 soluções que há pouco mencionei foram, pela Assembleia da República, colocadas na lei. Agora, vamos às questões um pouco mais em concreto.
começando, nomeadamente, enfim, pela ordem que foram colocadas, e que são as seguintes. Primeira questão. A associação não pode bolir demasiado com questões de lei, mas para nós a lei neste momento é clara no que diz respeito à transmissão do estabelecimento. Mesmo que se alguma empresa que faça parte da nossa associação não cumprir a lei, nós censurá-la-emos. Depois outra coisa em termos associativos, como é que se pode expelir ou não expelir um associado, mas como aliás já fizemos, nós já tivemos litígios, divergências com empresas nossas associadas face a determinadas condutas, felizmente ultrapassadas, enterradas e, obviamente, abandonadas. A verdade é que entendemos que, primeiro, esta questão do cumprimento da lei impõe-se ao setor público e ao setor privado. Ao setor público e ao setor privado. A tendência que nós verificamos, de parte de algumas das nossas associadas, é que estão a concorrer cada vez menos ao setor público, na verdade. Isso é um facto. Estão cada vez a concorrer menos ao setor público. O setor público está a ser menos atrativo, em virtude das patologias que aqui detectamos. Mas é evidente que ambos os setores têm, obviamente, essa obrigação. Os incumprimentos, porventura, existirão sempre, admito que sim. Aí as entidades de fiscalização têm de ser fortemente, eficazes, porquanto é a única maneira de sancionar incumprimentos avulsos que possam sempre continuar a surgir. Agora, o problema é o incumprimento sistémico. É uma espécie de incumprimento anunciado. Quer dizer, se eu disser que no meu carro, com 4 ou 5 lugares, conseguirei levar toda esta comissão daqui ao Porto em 2 viagens, é altamente suspeito. Quer dizer, porque mesmo toda a gente vai amontoada no tejadilho, na mala, etc., é altamente improvável. Ora, se eu anuncio isto e sou escolhido tendo anunciado isto, é provável que as pessoas depois não cheguem realmente ao Porto até a hora do almoço ou durante o dia, ou seja lá o encargo a que eu me submeti. Mas, na verdade, nós temos feito muita pedagogia no sentido do saneamento do setor e, obviamente, somos bastante exigentes para com as entidades nossas associadas, porque não queremos lá nenhum tipo de freio Tomás. Se esses incumprimentos às vezes surgem, e às vezes surgem algumas queixas daqui ou dacolá, nós veiculamos-las na medida do possível às empresas para que corrijam o seu procedimento e exortamos os queixosos a dirigirem-se às autoridades com verdadeira competência para reprimirem essas patologias. É claro que a ACT aqui tem um papel fundamental, mas para nós, além de todas as funções que se desenvolvem na ACT, aliás, curiosamente, uma vez tivemos uma reunião na ACT e um responsável de uma das empresas, que hoje é nossa associada, mas que na altura, por acaso, não era, disse na altura ao Sr. Inspetor-Geral para ir falar com a pessoa que estava à porta da ACT. Seria logo um primeiro princípio de indagação e, aliás, o que ele fez. Aliás, o que ele fez, já foi há alguns anos, o que ele fez, foi quando esta luta estava um bocadinho no início. Fez e com alguns resultados, tanto quanto sei. O que nos conduz aqui à questão daquilo que o Bloco de Esquerda propõe. Genericamente merece o nosso acordo. Completamente. Genericamente merece o nosso acordo. Isto é, mais palavra, menos palavra, assim, nós temos de nos ater àquilo que é essencial. E no essencial, tudo isto que aqui está faz sentido e tudo isto que aqui está aponta no bom sentido. Depois, a concretização é capaz de, em alguns casos, ser mais delicada. Porque, e aqui é uma consideração um pouco mais genérica, a malha da contratação pública, que tem toda a justificação, muita dela é importada até da União Europeia e que procura garantir justamente a concorrência, a igualdade, não permitir o favoritismo, não permitir a batota, acaba por também ter uma carga, às vezes brutal, na falta de agilidade dos serviços. Isso é uma matéria em que um dia as instituições europeias e nacionais também terão de pensar. É que isto que parece ser impecável acaba por ser uma armadura tão rígida que, na verdade, o titular do poder público fica muito maniatado para tomar decisões que às vezes pareceriam ser óbvias. Elas são óbvias, mas ele não as pode tomar. Porque tem de se aligeirar um pouco estas malhas. Quando se diz aqui, proceda à resolução dos contratos com as empresas incumpridoras abrindo novos concursos. Esta ideia é ótima. O problema é que isto depois desencadeará, obviamente, ações em tribunal, qual foi a norma que foi violada, qual foi a norma que suspensão dos concursos. A ideia, do meu ponto de vista, é excelente.
Falta-lhe o ponto 3 e 4. Se houver o ponto 3 e 4, já se sabe quais são as normas que foram violadas. Agora, tem de se aligeirar e tem de se adaptar os programas de concursos, cadernos de encargos, ao que a lei já diz. Tem de se adaptar ao que a lei já diz. E a lei proíbe práticas comerciais desleais. Portanto, a recomendação, do meu ponto de vista, está correta, aponta no sentido correto, tenha depois de ser... É uma recomendação apenas, e nesse sentido, do nosso ponto de vista, merece entusiástico apoio, depois terá de ser trabalhada, sobretudo de forma integrada. Isto é, não se pode ir construindo uma coisa sem a outra. E, neste momento, eu diria mesmo que o ponto número 1, sem dúvida nenhuma, no sentido que também referi, ponto número 2, seria o caminho, quer dizer, não se pode ficar todo o período do contrato a suportar uma situação de reiterado incumprimento, a menos que o Estado, no quadro da responsabilidade solidária, queira ir pagando, o que, enfim, não deixa de ser uma situação pouco, digamos, orçamentável, digamos assim. Depois, se houver os pontos 3 e 4, aí sim, aí já é a detecção de incumprimentos. Não pode ser só aquela coisa salobra de não deve ao fisco, não deve à Segurança Social. Às vezes a empresa foi constituída há 1 mês, ou há 3 meses, ou há 4 meses, ainda nem sequer teve tempo de colecionar dívidas dignas desse nome. E, portanto, ainda passa por esse crivo. Portanto, naturalmente que isso é importante e congratulamos-nos por ir nesse caminho. E isto entra na pergunta que a senhora deputada do Partido Comunista também nos dirigiu, relativamente às soluções. Estes são os princípios de solução. Isto é, os concursos têm de ser formatados de acordo com a lei, as empresas não podem concorrer com práticas comerciais desleais, o gestor público ou privado tem de ter em conta essa análise, portanto, assim como analisa em termos meramente documentais se não há dívidas à Segurança Social, se tem o alvará, se não há dívidas ao fisco, tem também de fazer uma análise mais profunda, mas a bem do setor. Notem, senhoras deputadas e senhores deputados, que nós neste contrato coletivo, onde colocámos a tal cláusula 14, procedemos a uma previsão de aumentos salariais projetada há 2 anos de 20%. O que para a média nacional se figura muito bom, repartido em 4 momentos, basicamente janeiro, julho dos anos 2020 e 2021. Mas isso foi considerado necessário face àquilo que são a média de salários dos trabalhadores. E porquê é que essa média de salários não consegue subir? Porque enquanto estas práticas existirem, a tendência será exatamente a inversa. Isto é, enquanto a definição do setor se fizer pelo baixo preço, obviamente que o baixo preço acarreta também baixo salário. Isto é intuitivo. Por último, o meu tempo está a chegar ao fim, dizer apenas que, se isto for possível, o que seria ótimo era que a Assembleia da República conseguisse colocar na Lei da Segurança Privada, sabemos que estes processos são sempre um bocadinho demorados, mas o da alteração do ano passado também foi demorado, mas chegou ao fim e chegou bem ao fim. Era pegar na nossa cláusula 14 e aproveitar o essencial dela para colocar na Lei da Segurança Privada. Já não digo para colocar no Código de Trabalho, porventura seria já um pouco exigente demais, mas pegar no essencial da nossa cláusula 14 e colocá-la na Lei da Segurança Privada. Para não se andar sempre com este problema da hierarquia de leis, da lei sobre o contrato sobre a portaria de extensão a primeira, a segunda, porque o problema é que há aqui interseções de empresas que estão em mais do que um contrato coletivo, a que sai e a que entra, de trabalhadores que estão em mais do que o sindicato, e obviamente isto só gera conflituosidade, problemas, incerteza. Se houvesse uma importação do essencial da cláusula que nós temos no nosso contrato para a Lei da Segurança Privada, muitos destes problemas seriam mitigados e se poderiam resolver por via legislativa. Portanto, para além desta recomendação, eu iria um pouco mais além nesta sugestão. Sr. Presidente, peço desculpa, é uma espécie de descontos, embora não tenha havido lesões nem interrupções, mas, enfim, só aquelas necessárias para respirar. Muito obrigado. Eu, em nome da Comissão de Trabalho e Segurança Social e da Assembleia da República, agradeço a presença do Sr. Dr. Rogério Alves e os demais representantes da Associação das Empresas de Segurança e, portanto, terminamos aqui esta nossa audiência. Sr. Presidente, se me permite só, eu trouxe para o Sr. Presidente fazer o favor de entregar aos grupos parlamentares que tenham interesse, justamente a nossa exposição à Sra. Procuradora-Geral da República. Já tivemos a resposta do Ministério Público dizendo que se considera, digamos, não cabe no escopo das suas atribuições fazê-lo, mas fica aqui uma fundamentação um pouco mais completa relativamente àquilo que estive aqui a procurar transmitir. Muito obrigado. Será então distribuído. Agradeço de novo a sua presença. Muito obrigado. Bom dia para todas e